abro, depois a gente exibe o vídeo e aí passa a palavra para eles, né? Então vamos lá, sem mais delongas, boa noite a todas e todos. É uma alegria nós estamos aqui começando o nosso ano de debates da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular do Distrito Federal, com um grupo variado aqui de pessoas que compõem a nossa rede. E agora nós tivemos essa decisão de sempre ter, uma vez por mês, durante 2021, um debate mais aberto, sempre que possível, também com uma convidada ou um convidado de fora do Brasil, para a gente expandir a nossa capacidade de leitura da conjuntura e conhecer outras experiências. Então, hoje nós vamos ter aqui a Melissa Naves, que é professora da Secretaria de Educação da Escola Parque Anísio Teixeira, uma escola, José e pessoal de Portugal que está aqui, quem não conhece, uma escola impressionante, o tamanho, era um centro de treinamento, depois a Melissa pode explicar melhor, era um centro de treinamento dos trabalhadores da indústria, um centro de lazer, o SESI, e aí aquilo ia ser vendido para ser implodido e para uma construtora aqui de um político que chegou a ser vice-governador, construir condomínios na Ceilândia, que é uma das regiões administrativas mais populosas do Distrito Federal. A comunidade se mobilizou, impediu a venda e exigiu que aquele espaço fosse transformado em uma escola. E hoje é uma das escolas parques do Distrito Federal, é um modelo bem diferente de escola que a gente tem aqui, que são escolas exclusivamente de artes e esportes, e tem duas professoras aqui das escolas, a Simone, que faz parte da coordenação da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, da Escola Parque da Natureza de Braslândia, e a Melissa, da Escola Parque Anísio Teixeira. A Melissa, no momento de apogeu dessa perspectiva bolsonarista de governo, teve a coragem de criar, dentro da escola, um grupo de teatro para discutir, vamos dizer, as formas de violência simbólica do neofascismo, dentre elas a homofobia, mas entre tantas outras, e criou o grupo Artocracia Cênica e a peça Transcorpos, que é o objeto da pesquisa dela, que é uma análise da experiência de construção do grupo e montagem no mestrado. Mas, além disso, ela, para escrever isso, escreveu um capítulo inicial, que é uma interpretação da conjuntura, escrita há mais ou menos 2 anos atrás, né, Melissa? Mas que ainda é bastante atual e, ao invés de ter se alterado, só se agravou. E o José, depois, claro que os dois, tanto José quanto Melissa, detalham a apresentação. Mas o José Soeiro, salvo engano, foi o deputado de Portugal mais jovem eleito no parlamento, continua sendo deputado, agora já não é mais tão jovem, mas também não chegou nem aos 40, eu acho. É um coringa de teatro do oprimido e faz parte de uma rede extraordinária chamada Óprima, que é um festival de teatro do oprimido que existe na Península Ibérica, mas não é um festival no sentido mercantil do termo. É um festival de encontro de grupos numa perspectiva muito solidária e coletiva, que não tem pagamento, não tem disputa, não tem premiação. É um festival em que as pessoas se encontram para trocar a experiência das peças. E alguns de nós do Brasil já fomos para lá algumas vezes e aprendemos muito com a experiência deles. Há grupos de imigrantes de Cabo Verde, grupo de trabalhadores do setor hoteleiro, de grupos, enfim, de diversos ramos, que se reúnem em grupos de estudantes universitários e anualmente ou bianualmente fazem essa atividade. Em alguma medida, talvez a própria, foi mais ou menos simultânea a Rede Nostra América ter surgido, mas um pouco antes o festival lá, o Óprima. Em alguma medida, talvez o Óprima tenha sido também uma inspiração para a rede de escolas de teatro político e vídeo popular Nostra América que nós temos aqui no continente americano, mas agora também com La Tortuga, José, aí com a Vanessa, que passou a integrar a escola. Então, antes de passar a palavra aos nossos dois convidados, e já agradecer muito a presença de ambos, dizer que está aqui a coordenação político-pedagógica da escola, a Simone, Cíntia, Viviane, não estou vendo mais gente, tem gente da licenciatura em Educação do Campo,
coordenadores de grupos de teatro que atuam em comunidades e em escolas, o Valdecito Semente, o Adriano do grupo da escola JET 316 Santa Maria, JET-CEF, lembro só da sigla, Adriano. E doutorandos, mestrandos do mestrado profissional em artes, da pós-graduação em artes cênicas da UNB, enfim, militantes do Levante Popular da Juventude, do MST, e mais gente que vai entrando no decorrer, sejam bem-vindos. Nossa dinâmica vai ser, então, entre 20 a 30 minutos para cada um fazer a exposição, primeiro a Melissa, depois o José, e aí a gente abre para perguntas e questões, vamos no máximo, mas podemos acabar antes, porque é tempo em tela, fim do dia, mas no máximo a gente vai até 8 horas. E para começar, a gente vai tentar exibir aqui um vídeo de coletivos, de gente de teatro e vídeo de São Paulo que se reuniu e fez um vídeo sobre a pandemia. Vamos tentar ver. É um vídeo bem breve, mas com bastante força simbólica. Só me digam se vai aparecer para vocês e se tiver ruim, alguém abre o áudio e me avisa. Pessoas trabalharem para viver? Normal. O sol sair dia após dia? Normal. Pessoas saírem antes do sol para trabalhar? Normal. Existir o lucro? Normal. O lucro vir do trabalho de uns ir para outros? Normal. O lucro estar acima da vida? Normal. Trabalhar com risco de adoecer? Normal. Trabalhar doente? Normal. Adoecer de trabalhar? Normal. Esconder a doença e as lesões para não perder o emprego? Normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas morrem por dia em acidentes de trabalho no Brasil? Normal. Multinacionais atrás de lugares onde pessoas morrem de trabalhar? Normal. Capangas, milícias, esquadrões da morte assassinarem quem não aceita morrer de trabalhar? Normal. Poucos homens espalhados pelo mundo definirem o que é e o que não é normal? Normal. Favelas maquiadas em cadáveres ocultados, normal. Mais da metade dos leitos de UTI no Brasil serem propriedade privada de 1/4 da população, Normal. A saúde ter preço, normal. O preço das coisas subir quanto mais se precisa delas. Uma pessoa que nasce num bairro rico de São Paulo viver 20 anos mais que uma que nasce num bairro pobre? Normal. Jovens negros pedalarem 50 quilômetros por dia vindo de favelas para entregar comida para jovens brancos confinados em prédios em bairros ricos. Normal. Gente dentro de casa sem ter o que comer, normal. Gente sem terra querendo plantar comida. Muita terra sem gente, sem comida e cercada. Normal. 1/3 da comida produzida no mundo tem que parar no lixo antes de chegar no prato. Normal. Casas de chumbo e paredes de papelão. Normal. Uma sala de estar com 6 sofás. 7 milhões de famílias sem casa. 6 milhões de casas sem famílias no Brasil. Normal. Estocado. Isso saber que excesso aqui revolta normal. Brasileiros terem a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres. Normal. Conseguir imaginar o fim do mundo, mas não chegar ao fim. Normal. Escolher sair ou não para trabalhar, ser um privilégio de todos. Normal. Faxineira trabalhar em um dia que ninguém trabalha. Gente cujos tataravós tiveram capitanias hereditárias, de paciência e sacrifício de gente, cujos tataravós foram escravizados. 22 homens brancos têm a mesma riqueza que todas as mulheres africanas juntas. Normal. Mas Mães que esperam os filhos, manual de segurança, segurança,
bancos de arroz, homens sentados com ventres e olhos fechados nas notícias, e a sujeira das casas aparecendo da fingindo que os filhos não são deles, hematomas de esposas e traumas de filhas não lactadas, os maridos não conseguir trabalho, correr risco de morte quando sai de casa, se for travesti. Papéis e leis que controlam corpos, Consegue que definem um jeito normal de sair, de se portar e de se amar, confinamento, seu tratamento de saúde mental, que não se encaixa na normalidade, viver com tropas bloqueando as saídas da situação. Ruas vestidas de domingo todo dia, máquinas paradas, espaços vazios nos trens, Silêncios que amplificam as vozes da terra. comunidades auto-organizadas, moedas de gente suspensas. vida desacelerada. Mesmo que só uma parte, só por uns dias. Era anormal. Impossível dizer. Se há um futuro, dizemos uns aos outros, umas às outras, Não pode ultrapassar. se é um futuro, pode ter sido suspeitado. junto com alguma anormalidade do passado. É preciso escapar. É preciso engamalhar tudo que sempre foi anormal. É preciso inventar novos normais. Não voltaremos à normalidade porque a normalidade era o problema. O fascismo se instaura e se naturaliza quando uma série de absurdos, de abusos, de explorações se naturalizam a tal ponto que a gente já não mais se incomoda, não questiona, não se indigna, não luta contra eles. Esse vídeo foi produzido por integrantes da Estudo de Cena e de outros coletivos lá de São Paulo, que se juntaram para fazer essa intervenção. Então, com isso, esse vídeo está no lugar do que geralmente a gente faz como a mística, né, nos movimentos sociais, e às vezes a gente começa as atividades também fazendo, então ele ocupa esse espaço aqui, no início. Cumprimentar mais gente aí de Portugal que está entrando, mais gente de outras organizações, então sejam bem-vindos, que seja aqui um espaço de brasileiros e portugueses e de outras nacionalidades, todos bem-vindos. E agora, então, a gente vai passar a palavra. O combinado é que é entre 20 e 30 minutos, 30 no limite, 20 o ideal, 25 ali se precisar complementar algo, para a gente poder ter bastante tempo para o pessoal se inscrever e tecer considerações. A perspectiva, o debate é sobre a cultura política antifascista nessa conjuntura, mas, evidentemente, para falar sobre cultura política antifascista, a gente precisa falar do fascismo, ou da forma como ele se configura na atualidade, né? Então, passo a palavra para a professora Melissa, que é integrante da rede aqui e coordena o grupo Artocracia Cênica. Obrigado, Melissa. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E falar um pouquinho sobre todo esse processo, para mim, me emociona muito, porque foi um trabalho, assim, muito significativo, não só para mim, quanto para todo o grupo. O Rafael, ele já falou um pouquinho, né, sobre o grupo, eu ia começar antes do macro, para depois chegar no micro, mas eu vou falar um pouquinho do grupo, então, e, aliás, vou fazer a sequência aqui, para a gente ir na ordem. Bom, falar de fascismo nesses tempos, né, foi um pouco complicado pelo momento que a gente está passando, né? Foram várias situações
em que eu tive que repensar, né, muita coisa. Eu tenho 10 anos, né, de profissão, atuando, né, na educação, e precisei repensar a minha prática, né, em algum momento, para fazer sentido, né, como na área de teatro ainda, e trabalhando numa área super carente do Distrito Federal, que é Ceilândia, onde tem a maior periferia, né, da América Latina, Sol Nascente. E aí, lidando diariamente com aqueles jovens, eu, né, fiquei pensando, qual que é meu papel, né? O que eu estou representando aqui? E fui atrás de buscar meios, né, para parcerias, para poder entender isso. Então, antes até de pensar no mestrado, eu fui atrás, né, quando a escola de teatro político iniciou, eu fui atrás, recebi um convite da minha colega que está até aí, a Raíssa, só que eu não consegui entrar na primeira turma, né, foi um mal entendido aí, mas depois deu certo. Então, assim, depois de muito ler e estudar sobre toda essa situação, eu cheguei à conclusão de que o fascismo em si que a gente tem hoje, né, instaurado, não só aqui, mas com uma ascendência assim, no mundo, ele é uma tomada de poder por uma classe hegemônica, detentora do capital mundial para a manutenção de seus privilégios. Né? Eu resumo a isso assim, porque se a gente for pensar, e já perguntando, assim, já perguntei para algumas pessoas que defendem, né, assim, essa manutenção, de certa forma, esse outro lado, né, essa divisão, que é um dos princípios também do fascismo, né, do nós e eles, me respondeu assim, que é a lógica do predador, né, ou você é o predador ou você é a presa. Então, ou você acumula para si ou você fica sem nada. E aquilo sempre, essa frase sempre ficou muito, muito latente, assim, para mim, sabe? Eu pensei, eu até fico comparando com alguns filmes, assim, que eu assisto, e tem um filme que eu vou indicar que mostra muito isso, que é O Poço, né? Que é um filme que eu associei totalmente, assim, né, a essa estrutura. É bem, bem interessante. E, assim, alguns pontos, né, a gente tem que colocar... alguns pontos se assemelham, não com o fascismo que a gente teve, né, lá na Itália, em alguns outros lugares, mas alguns pontos ele renasce novamente. Essa questão da divisão, né, do nós e eles, essa aniquilação do senso comum, né, a criação de um passado místico, onde se nega, né, os acontecimentos, os momentos sombrios, né, que a gente teve na história, se nega. Então, com essa negação, se nega também, acontece aí um anti-intelectualismo, né, que é um ataque a quem conteste suas ideias, e aí esse anti-intelectualismo atinge direto a cultura e a educação, né, que é o que a gente está vivendo aí no país. E aí se alimentam aí das fake news, né, geradas, e que hoje em dia a gente tem aí, né, muito acessível, que são as tecnologias, e muitos desses poderes aí se apropriaram disso, né? Aqui no Brasil a gente tem esse caso, a gente teve aí nos Estados Unidos também, e uma coisa, né, que é até estranha da gente pensar, até então era difícil imaginar, né? A gente tem algumas democracias, né? A gente tem a democracia, só que que acontece? Com isso, a gente nota um hackeamento da democracia, né, que foi o que aconteceu, né, nos Estados Unidos. Você tem, né, uma rede ali que produz uma certa ideologia de notícias falsas, de teorias da conspiração, e você, ao invés de você fraudar isso nas urnas, você acaba estimulando as pessoas a acreditarem nisso e, assim, né, elegerem fascistas. Então, isso é uma questão, assim, que é uma coisa a se pensar, né? E hoje em dia a gente está recebendo essa conta, né, com esses governos negacionistas da ciência, do combate, né, a intelectualidade, a cultura e tudo, a gente, pelo menos aqui no nosso país, a gente viu a conta chegar muito feia agora, né, com a pandemia.
Então, a gente está acolhendo tudo isso daí. Tem uma autora que eu cito na tese, que chama Martha Nussbaum, e ela descreve um pouquinho isso, né, que muitos países obcecados pelo produto interno bruto, né, pelo lucro, em seus sistemas de educação, né, eles estão descartando de forma imprudente as competências indispensáveis para manter viva a democracia, né? Se essa tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquinas lucrativas em vez de produzirem cidadãos íntegros que possam pensar por si próprios, criticar a tradição e entender o significado dos sofrimentos e das realizações dos outros. É disso que depende o futuro da democracia. Então, pensando por isso, e como professora de teatro, o teatro é uma ferramenta, assim, que esse senso crítico a gente pode desenvolver, né, de alguma forma, né, na base, que são os estudantes, né, e a gente, assim, ficando aquém dessa concorrência pelo mercado que a gente tem na educação hoje, né, que a maioria, a gente não tem mais tanto essa educação humanista, né, a gente tem um gargalo para uma universidade, em que é muito pouco, em que muitos alunos não conseguem, muitos estudantes não conseguem entrar, e, ao mesmo tempo, a gente tem, né, um governo que estimula a meritocracia, né, juntamente aí com, né, o fundamentalismo religioso, né, a ideia do, se você fizer, você pedir muito a Deus, você tiver, né, tiver que ir, você consegue, e a gente vê que não é bem assim. Então, assim, nesse sentido, né, nesse sentido de reprimir, né, as massas, a gente tem aí, nessa questão, a resistência, claro, de luta de classes, nesse sentido todo, e aí, para impedir, né, muito isso, o governo coloca algumas táticas, né, assim, militarização de escolas, que a gente já tem aqui, e eu nem, assim, estou falando de escolas militares, né, que já tem um sentido, né, foram criadas para serem assim. Se você optar por colocar seu filho, tudo bem. Agora, você pegar uma escola que tem todo um sistema democrático e militarizar no sentido de fazer com que aqueles corpos que estão ali sejam docilizados, né, assim, não se revoltem, né, fiquem dentro daquela estrutura de não revolta. Então, esse é uma das táticas que a gente tem, né, hoje em dia aí em ascensão. E o projeto de lei, que eu falei também na minha pesquisa, que é o Escola Sem Partido, que por mais que não tenha ainda sido aprovado, ele acaba influenciando, né? O projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto em que ele oferece um canal de denúncia, né, de alunos, denúncia a professores que estejam levantando qualquer questão política em sala de aula. E aí, como trabalhar o teatro sem ser político? Como falar, né, de certas coisas sem ser político, né? E sempre que as classes sociais começam a se mobilizar, essa grande classe hegemônica, principalmente nos países, os países, né, do Latinoamérica aqui. Então, assim, a gente sempre é surpreendido por golpes ou ditaduras. Então, assim, com esses golpes aí, a gente, né, tem aí o monstro do comunismo, né, que sempre colocam como aterrorizador, né, que todo mundo fica com muito medo, né, não sabe nem o que é, mas fica com muito medo, né, acha que é esse o problema. E só para colocar, né, nesses canais de denúncia que a gente fica exposto aí o tempo todo, aí agora, trazendo algumas referências, né, criou-se um canal para denunciar quem proferir qualquer ofensa ao presidente. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu achei tão absurdo assim que eu falei, eu tenho que trazer. E ao mesmo tempo, sai no G1 hoje que o MEC diz que as universidades federais que tiverem manifestação política, que manifestação política é imoralidade administrativa. Aí você imagina, né? Então, assim, a gente tem aí
uma ligação forte, né, entre esse fundamentalismo religioso e o governo, porque a gente, enquanto a esquerda estava, né, no poder aqui, a gente teve umas mudanças significativas, né, nesses movimentos sociais. A gente teve aí, até fiz algumas... A gente teve aí um momento, né, das cotas nas universidades, né, em que os negros começaram, né, a ter uma outra perspectiva, e o estatuto, né, da igualdade racial. Então a gente teve alguns movimentos aí na esquerda em que essas classes começaram a aparecer, né? E isso incomodou quem tinha essa ligação, esse poder hegemônico de manter seus privilégios. Então, diante disso, a gente teve, né, o golpe aí de 2016, referendado por vários motivos, e a gente segue só perdendo, né, as retiradas de tudo, de direito, que seja na educação, na saúde, direito trabalhista, direito de previdência, e a gente só vai perdendo. Então, assim, nesse fundamentalismo religioso que o governo faz, né, essa aliança, a gente fica pensando, assim, que hoje em dia, pelo menos na comunidade que eu atuo, quantas pequenas igrejas, né, está fazendo esse trabalho de base, esse trabalho, né, de pegar ao pé da letra, né, uma situação ali, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, e de repente colocar todas as formas impostas, preconceituosas, de discriminação de gênero, de raça e de tudo mais. Então, assim, nesse intuito eu quis, né, me especializar, e por conta de um motivo também que eu tive na escola. Ao tratar sobre gênero em sala de aula, eu fui questionada por um pai, de que na escola o filho dele não poderia ter esse tipo de educação. Então, aquilo me deixou profundamente, assim, intrigada, e, assim, onde que eu vou buscar meios para poder debater, né, esse assunto? E foi aí a ideia de ir atrás. E aí eu conheci, em uma palestra na Câmara também dos Deputados, uma pessoa chamada Tatiana Leonço, que foi da minha banca, e a Tatiana, numa frase muito clara, ela falando sobre gênero e sobre a necessidade em se tratar dessas questões na escola. E a escola pública é onde os filhos dos trabalhadores estão. Então, por que não tratar dessas questões na escola? E ela falou que se existe na sociedade, se é um fato da sociedade, se são questões sociais, elas têm que ser trazidas para a sala de aula, têm que ser tratadas. E aquilo me deu um alívio, assim, de seguir e falar, é isso que eu quero estudar, e quero ter bagagem para poder discutir, né, com certos pais, com certas... E aí comecei a fazer o mestrado, né, e isso, assim, dialogando com muitos pais, né, na criação desse grupo. Consegui criar um grupo, né, com mais ou menos umas 20 pessoas, 20 estudantes que me acompanharam em horário extracurricular, e a gente debateu muito esses temas, né, então, assim, conversar com os pais que estão ali, né, nesse fundamentalismo, muitas vezes, né, e, assim, foi bem difícil, e até falar, nessa criação da peça, onde a gente coloca algumas questões bem fortes, como a fala do presidente, a fala homofóbica do presidente no meio da peça, né? Então, assim, isso gerou um certo desconforto para a escola, que nesse momento ficou com medo de sofrer alguma represália, né, de estar se envolvendo e de levar o nome da escola junto ao grupo. Então, a gente teve que separar, e... Enfim, apresentamos, nesse contexto, né, de criação do grupo, e aí eu vou para a metodologia, né, que a gente usou, foi bem interessante
Ceilândia, ela já tem uma história de muita luta, né? A cidade em que atua a escola. Então, são movimentos de resistência que se organizam para poder ter uma melhor qualidade de vida depois, né, que foram retirados aqui do centro, né? Uma cidade planejada, não podia ter ali uma área periférica no centro. Então, foram retirados e foram para lá, e daí começou toda essa resistência. Como o Rafael falou, a escola também vem de uma resistência, né? Teve um abraço coletivo à escola para não virar um conglomerado habitacional ali. Então, tudo isso, né, a história da cidade, da comunidade que eu atuo, e por que não trabalhar com esses adolescentes essa mobilização também, né, essa conscientização do lugar deles, né, na comunidade, na sociedade. Então, muitos deles já vivem muitas resistências, né, ali de situações de opressão. Então, isso foi bem bacana. A gente fez eu fiz uma introdução com eles, que muitos deles nem conheciam a história da cidade, né, da escola, e a gente conversou muito também sobre a estrutura política, né, que a gente vive hoje, né, a questão da democracia, dos poderes, e a questão dos jogos, do Boal, principalmente, que a gente, né, que eu trouxe para eles, foi muito importante, porque todos eles, ninguém é, né, ator profissional, todos estudantes, então com muita resistência ainda. Então, para começar a trabalhar certas questões, o Boal foi muito importante nessa trajetória. Então, essa questão de opressor, oprimido, né, a gente teve muitas rodas de conversa, cenas improvisadas, muitos relatando muitos tipos de violência sofridas em casa, muitos chegavam e falavam, professora, aqui eu consigo ser eu, em casa eu não consigo, né, aqui é minha verdadeira identidade. Então, muitos com problemas, assim, até sendo expulsos de casa, né, por às vezes assumir um relacionamento homoafetivo, por se denominar, né, com outro gênero. Então, a peça, ela veio numa construção coletiva disso, em que a gente, né, tratou todas essas questões, e eu tinha uma visão muito limitada ainda, né, do teatro dramático. O Rafael me ajudou muito nisso, a reconhecer um pouco o teatro épico e como colocar nessa construção. Então, isso foi uma questão muito interessante, essa forma não linear de tempo, né, e de vários elementos, e a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante, conseguimos circular através, né, da Escola de Teatro Político, a gente foi para a FUP, apresentamos lá, para eles o sair da comunidade, apresentar fora, foi uma coisa muito grandiosa, assim, né, todos eles ficam naquela expectativa. Agora veio a pandemia, a gente, né, parou um pouco, mas eles ainda mantêm o contato, estão bem animados para a gente remontar a peça em outros formatos, fazer outras discussões. E eu acho que a gente caminha, sabe? Assim, eu acho que uma sementinha, pelo menos, ali foi plantada. Eu acho que da mesma forma que a gente tem muita coisa contra, né, muito fundamentalismo, muita coisa acontecendo no governo, a gente também tem muita resistência. E eu acho que é isso, eu acho que mesmo a gente fazendo essas micropolíticas, eu acho que um dia a gente consegue fazer um movimento maior, né, enfim, uma mobilização maior, né, da acessibilidade, dos direitos e da conscientização política mesmo desses estudantes. Eu acho que é isso, gente. Com muita coisa ainda por falar, mas como o tempo é curto, eu acho que deu para fazer um pequeno recorte, né, de tudo que foi feito desse trabalho. Muito obrigado, Melissa. É uma alegria poder te escutar aqui nesse espaço. Então, pessoal, a Melissa, nesses tempos de... Aqui, José, e todos de Portugal que estão aí, teve a Escola Sem Partido. Foi um movimento que tentou virar lei de perseguição ao debate político na sala de aula e nas universidades, e que tomou como alvo o Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, como símbolo do que supostamente seria a doutrinação nos espaços acadêmicos escolares. Paulo Freire faria 100 anos nesse ano, é o centenário do Paulo Freire. Esse governo tentou, desde o primeiro-ministro, eles estão no terceiro ministro da Educação já,
tirar, inclusive, o busto do Paulo Freire da frente do Ministério da Educação, que ele é o patrono da educação brasileira, né? Não sei se tem companheiras e companheiros de Portugal aqui. Antes de passar a palavra ao José, vocês querem se apresentar? Tem o Antônio, quem mais? Querem dar um oi aí, pessoal? Fiquem à vontade. De onde, se são de Lisboa, de Coimbra, do Porto, de Aveiro, de onde são? Vejo que o Rafa conhece as principais cidades de Portugal. Alguém? Olá, sou o Zé Miguel e sou do Porto. Muito bom. Se forem de coletivos e quiserem falar de quais coletivos são, José pode falar, fique à vontade. Eu sei que aí o Zé Ricardo está na Faculdade de Letras e ele dirá também. Está aí a Inês do Oprima também. Estão também algumas pessoas de Lisboa que estão no ativismo estudantil, que fazem parte de coletivos antifascistas. Portanto, se quiserem apresentar-se, pelo menos ficamos a saber quem está e também para os companheiros. Se alguém mais quiser dizer um oi aí, estamos... Ou se não, depois no debate também, fique à vontade. Eu penso que, não sei se eles estão a ouvir, mas eles estavam a falar com a Sofia. Nós tivemos uma amiga que começou agora, está a fazer parte do início do núcleo antifascista na faculdade dela, do ISCTE, e tivemos a falar sobre isso hoje, e depois viemos aqui também mais nessa curiosidade de ver que outras coisas estão a ser feitas também na luta contra esse tipo de ideias, e como podemos também desconstruí-las com o teatro do oprimido e com outros movimentos de ativismo coletivo. Muito bem, bem-vindo. A Inês está aqui também, José? A Inês Barbosa? A Inês, não, está a Inês Carvalho, sim, mas ela mandou uma mensagem dizendo que ia ter que... O que é que ela dizia aqui no chat? Sim. Está a adormecer as crianças. Certo. Então tá, bom, sejam todas e todos bem-vindos, pessoal de Portugal. Espero que em breve a gente possa se encontrar, aí ou aqui. Aqui em Brasília, a gente está sempre disposto no Distrito Federal a recebê-los. Temos estrutura para isso, inclusive na universidade, nossos espaços de movimentos. Então, só dizer, eu vi aqui, é bem representativo esse grupo aqui, pessoal. A gente tem bastante professores aqui da rede, da Secretaria de Educação, a Raíssa, o Wellington, que estava aí fazendo... Eu vi entrar, teve cá conosco também. Bem-vindo, Wellington. Wellington, Adriano, Valdeci, a Melissa, Simone, o Diego, a Ingrid, enfim, aqui a rede é bem forte, José. São mais de 40 mil professores, o sindicato aqui é super forte, tem um mestrado profissional em artes, que eles participam bastante. Da UNB tem 2 dirigentes do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, a Cíntia e a Camila. Além disso, tem a Neucina, que é lá do Quilombo Calunga, a Anne, que também é do Levante, a Camila também é do Levante, a Cíntia. E, enfim, outros militantes que estão aqui presentes conosco. Então, sem mais, dizer o seguinte, José, para nós aqui no Brasil, durante muito tempo se dissociou a juventude da participação política, e sobretudo da participação política partidária. Então aqui se escalonou muito, assim, a vez era dos mais antigos, né? A política dos caciques nos partidos, e a juventude foi se desinteressando dos partidos, e foi fazer política nos movimentos, nos coletivos. E depois dessa crise, da ascensão do fascismo aqui no Brasil, há uma reavaliação, inclusive em grandes movimentos sociais, sobre o lugar da política, que não é mais só na ação direta e na luta de massa alheia à política partidária. Então, no teu caso, nos interessa, em particular, porque você foi dos coletivos de teatro também para dentro da política, no bloco de esquerda. Nos interessa saber como foi esse movimento e como é que você, lá de dentro, avalia, porque a gente vê que a esquerda em Portugal ganhou muito espaço. Então, o convite para você, em função disso, em função da tua militância, em função de você ser um coringa. Para quem não conhece, pessoal, o José, depois eu pego aqui para fazer a propaganda, o José organizou um livro sobre o teatro do oprimido, que é das melhores coisas feitas recentemente. Organizou junto com o Julian Bual e com a Kelly Ho dos Estados Unidos, um livro com muitos artigos sobre as diversas formas do teatro do oprimido. Foi publicado
por uma editora inglesa, salvo engano, não é? Ou americana? Inglesa, né? Isso, acho que ambas, inglesa e americana, acho. Espero que, em breve, que eu já falei bastante disso com o Julian, que seja traduzido para o Brasil para a gente poder ter acesso ao material em português. Mas sem mais, para depois da gente ir para o debate, passo a palavra ao José. Muito obrigado, José, pela presença. Obrigado eu, Rafa, mais uma vez, e a todas e a todos. Viva Paulo Freire, já agora, não quero mais. E queria também, é isso, dar um viva à Escola de Teatro Político e de Vídeo Popular e dizer que é bom também estar acompanhado aqui de alguns camaradas de Portugal, para além dos camaradas, das camaradas do Brasil. Eu não, acho que já posso ir a essa questão que colocavas, Rafael. A nossa história política é recente, tem os seus próprios caminhos. É verdade que em Portugal os partidos ocupam uma centralidade grande na organização da atividade política, da atividade social, se quisermos. Isso tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Portugal tem tradicionalmente movimentos sociais fracos, tem um movimento social institucionalizado, organizado, mas eu diria que nos últimos anos temos assistido à emergência de alguns movimentos, de algumas mobilizações, por exemplo, no campo do feminismo, no campo da luta antirracista, no campo da luta pela justiça climática, que são muito importantes. Temos também, obviamente, outras expressões do movimento social que não são de agora, mas eu diria que nós temos muito a aprender também em termos de movimento, e temos aprendido porque em algumas destas lutas, particularmente na luta feminista, na luta antirracista, acho que temos beneficiado muito também no campo militante da presença de muitas pessoas que estão em Portugal, mas que vêm do Brasil e que trazem também essa experiência militante para cá. Mas nós temos, de facto, temos uma esquerda política que tem uma raiz forte no país, mas temos uma tradição de movimentos sociais autónomos que é mais débil, sei lá, do que acontece em França, do que acontece na Itália e possivelmente até do que acontece no Brasil. Eu acho que durante muitos anos houve um mito de que Portugal teria uma espécie de imunidade de grupo face à pandemia do fascismo que começava a alastrar em vários países. E essa ideia resultava, em primeiro lugar, enfim, explicava-se essa espécie de imunidade que o país tinha construído relativamente ao fascismo ou ao neofascismo. Explicava-se, por um lado, pela própria memória viva do que é que foi a ditadura fascista em Portugal, e essa memória estar muito inscrita, digamos assim, na nossa comunidade. Por outro lado, pelo facto da nossa democracia, o nosso regime democrático ter nascido de um processo revolucionário, de uma revolução que derrotou, que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e que despoltou um enorme processo de auto-organização popular, mas em que a marca, a hegemonia antifascista era absolutamente esmagadora. Para dizer, sei lá, para dar só alguns exemplos sobre a origem genética da democracia portuguesa que está nessa revolução, para dar alguns exemplos, todos os partidos, mesmo os partidos mais à direita, que se apresentaram depois da revolução, todos eles diziam que queriam uma sociedade sem classes. A Constituição da República Portuguesa, digamos assim, que era o consenso constitucional, dizia que Portugal era uma sociedade que pretendia construir o socialismo. Os partidos fascistas, pela Constituição portuguesa, estão proibidos pela Constituição. É proibido haver organizações fascistas. E, portanto, havia todas essas características e mais recentemente eu penso que quando começou a haver a emergência do fascismo, do neofascismo, a participação de partidos de extrema-direita no governo, seja como
partes do governo, seja como partidos principais do governo, houve um pouco a ilusão de que, até por nós estarmos num período de algum crescimento económico, da reversão das medidas de austeridade que existiram em Portugal entre 2011 e 2014, houve um movimento brutal de austeridade, de imposição, através de um memorando com instituições internas, de imposição de políticas de precarização, de corte nos serviços públicos, de mercantilização de direitos, de empobrecimento generalizado. Mas a partir de 2015 houve de facto uma solução política diferente que criou também, penso eu, um pouco uma ilusão otimista, eu diria agora, de que estávamos num período de algum crescimento, alguma reversão da austeridade e que, portanto, não havia grande espaço para o radicalismo de direita ou a extrema-direita. Aliás, a própria direita estava em bastante más condições na sua intervenção política. Mas eu acho que também estamos a perceber-nos que, de facto, não é bem assim. E que nós não temos essa imunidade de grupo, digamos, relativamente à banalização ou à emergência ou ao início de uma presença de forças neofascistas. Eu penso que nós não estamos a assistir agora pela primeira vez a processos de desdemocratização da democracia. Quando nós começamos, entre 2011 e 2014, quando nasceu, por exemplo, o Oprima, o Encontro dos Grupos de Teatro do Oprimido, e ele nasceu das mobilizações contra a austeridade, de grupos que estavam no movimento estudantil, como aquele de que eu fazia parte, em que eu estava, os Estudantes por Empréstimo, grupos que estavam na luta dos migrantes, dos trabalhadores, das trabalhadoras racializadas, como o grupo na altura que se chamava, enfim, o grupo que atualmente é o Peles Negras, Máscaras Negras, grupos que vinham das mobilizações contra a austeridade, contra a Troika, contra a intervenção externa que Portugal sofreu nesse período, como o Grupo de Braga, de uma cidade mais a norte, onde estava a Inês Barbosa e outros, que era o Grupo Teatro Oprimido de Braga. Enfim, nós juntamos um conjunto de grupos que se tinham conhecido, que se tinham cruzado nas lutas contra a austeridade. E nessa altura, nós já tínhamos a percepção de que o que estava a acontecer com a aplicação dessa vaga de políticas neoliberais era uma desdemocratização da democracia que operava não por via das formas normais do fascismo insurrecional ou do derrubo das instituições, mas que operava por via do esvaziamento da própria democracia. Ou seja, é como se a democracia fosse uma espécie de fruto ou de casca, digamos, uma noz que ficasse a casca, mas por dentro a noz fosse sendo esvaziada. E, portanto, não houve nenhuma alteração formalmente nas instituições e nos procedimentos democráticos que vinham da Revolução e que estavam inscritos na Constituição, mas a democracia foi sendo esvaziada por via por um lado, do corte nos direitos sociais que dão conteúdo à democracia, por outro lado, por via da precarização do trabalho, que institui um regime de dominação pelo medo, porque as pessoas, não tendo rendimento, não tendo direitos de trabalho, ficam muito vulneráveis a todo tipo de abuso, mesmo dos abusos ilegais, pela expulsão de um conjunto cada vez maior da classe trabalhadora do contrato social e também por uma outra coisa. É que, nesse período em que a Troika interveio em Portugal, que foi o período em que nasceu esse encontro, o Oprima, que juntou vários grupos de teatro oprimido, nesse período, as decisões, o Parlamento ratificava as decisões que eram tomadas pela Comissão Europeia, pelo FMI e pelo Banco Central Europeu, que constituíam a Troika, que assinou um memorando de entendimento e, portanto, a grande parte das medidas não passavam propriamente pelo Parlamento, pelas instituições democráticas, não porque o Parlamento tivesse sido destituído, quer dizer, o Parlamento mantinha-se em funcionamento, os sindicatos mantinham-se em funcionamento, mas ele limitava-se a ratificar decisões que eram tomadas noutras instâncias. Portanto, nós já tínhamos percebido que o neoliberalismo era uma forma de esvaziamento da democracia, mesmo quando ela formalmente permanece. Agora, eu penso que o que tem acontecido neste último período é um pouco diferente, porque
nós estamos a assistir pela primeira vez em Portugal ao surgimento realmente de uma força neofascista. Eu digo neofascista, assim, de extrema-direita, se quiserem, mas para sublinhar um pouco que ela não é um fascismo como o que vivemos antes do 25 de Abril de 74 em Portugal, ela é nova desse ponto de vista, mas também tem traços do que é a instalação de uma situação fascista, de um discurso fascista, que aliás vocês também descreveram, e a Melissa também falou já disso, muito explorando, claro, sempre oportunidades materiais, digamos assim, desemprego, erosão das redes de segurança, nomeadamente das redes de segurança social, deterioração das relações em termos urbanos, desregulação da economia, aproveitando os efeitos sociais da crise económica, mas também com fatores culturais subjetivos que, aliás, decalcam o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou até no Brasil. A extrema-direita portuguesa, que surgiu basicamente no último ano e meio, faz uma imitação muitas vezes grotesca da agenda do Trump ou da agenda do Bolsonaro. Exemplos que vocês conhecem. Nós, no último ano e meio, começamos a ouvir falar em Portugal, por via dessa força, concretamente do Partido de Extrema-Direita, de coisas como marxismo cultural, a ideologia de género e a imposição da ideologia de género nas escolas. Tentaram fazer uma campanha contra uma lei que fizemos para respeitar a identidade de género e tentaram fazer uma campanha contra essa lei dizendo que querem acabar com o género, a ideologia de género, explorando a ideia de que o racismo é uma espécie de, ou o antirracismo é uma espécie de paranoia ficcional que um conjunto de loucos querem utilizar para se vingarem do passado histórico português e para insultarem os portugueses como se fôssemos todos racistas. E claro, explorando sempre as divisões dentro dos mais pobres, não é? Ou seja, tentando deslocar o conflito entre as classes, enfim, entre a burguesia e os trabalhadores, ou entre as classes dominantes e as classes subalternas, para instigar conflitos intracategoriais dentro das próprias classes dominadas, nomeadamente entre o trabalhador desempregado e o pobre que recebe o subsídio, o trabalhador que sai todas as manhãs e que ganha o salário mínimo e o outro que está a ganhar um subsídio estatal e que não faz nada e que é o preguiçoso, o imigrante que veio roubar o posto de trabalho, enfim, todo esse discurso que nós conhecemos e que acaba por canalizar alguma exasperação social que por vezes existe em contextos de crise, para, digamos, a direcionar contra outras identidades consideradas responsáveis pelo aumento da precariedade social, seja o tipo que é mais pobre e que tem o subsídio, seja o imigrante, seja o outro trabalhador, o trabalhador que está protegido, etc. E, obviamente, também estimulando a ascensão de grupos de identidade exclusiva e que em Portugal se tem feito ultimamente, e até nas últimas semanas, é uma coisa que estamos a viver, nas últimas semanas, se tem feito muito também, procurando reabilitar uma espécie de discurso absolutamente miserável sobre o nosso passado de descobrimentos e neste momento está a haver um debate sobre uma homenagem que foi feita pelo Parlamento Português, uma homenagem lastimável contra a qual obviamente eu votei, os meus camaradas, a um criminoso de guerra que foi homenageado pelo Parlamento por ser o militar mais condecorado, omitindo-se o facto de que as condecorações foram feitas precisamente durante o fascismo e pelo facto de ele ter tido um papel muito importante em crimes de guerra que foram condenados pela ONU contra os movimentos de libertação nacional nas antigas colónias. Mas renasceu uma espécie de discurso lusotropicalista de que, apesar de tudo, Portugal era um colonialismo em que nem tudo foi mau, havia uma certa convivência, havia uma certa benevolência, ou seja, e isto está a ser explorado pela extrema-direita porque também há mais reação contra isto, não apenas porque há um movimento antirracista também mais forte, mas é explorado tudo o que tenha a ver, por um lado, com essa recuperação do colonialismo, desses mitos colonialistas, mas por outro lado também com um apelo a uma espécie de machismo assustado pela emergência e pela força, nomeadamente na juventude, de movimentos pela igualdade sexual, pela igualdade em termos de orientação de género, as lutas LGBTI,
etc. E, portanto, a pandemia, claro, agravou isto tudo porque acentuou a anomia, acentuou as desigualdades, a desproteção, e eu penso que, para me encaminhar também um pouco para o que o Rafael dizia, o que é o lugar da política nisto tudo, e enfim, vou falar mais da política, depois poderemos falar um bocadinho mais do teatro, eventualmente. Em primeiro lugar, eu penso que nós, com a pandemia, agora no último ano, há algumas coisas que digamos assim, em que a pandemia foi um grande revelador, digamos, de coisas que já estavam aqui, mas que se tornaram mais explícitas, que se exibiram de forma mais evidentes. Há uma que toda a gente refere, mas que é verdade, é uma espécie de consciência, de facto, que nós somos parte da natureza e não donos da natureza, não é? Quer dizer, nós não, uma espécie de sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, que aliás eu penso tem uma relação importante com todo o debate climático e com todo o debate que tem sido colocado pelo movimento pela justiça climática. Mas do ponto de vista político, este tem sido um período complicado. Porquê? Porque no primeiro momento da intervenção na pandemia, houve uma espécie de suspensão da política com o argumento de que agora não há política. Agora agora remamos todos para o mesmo lado. Agora é o momento de suspender os conflitos. Agora não é o momento de criar confusões. Agora é a unidade nacional. E claro, nós temos um governo que é um governo de centro, atualmente, ou seja, a aliança de esquerda desfez-se, quer dizer, não se renovou, infelizmente, digo eu, nós gostaríamos que se tivesse renovado, mas não se renovou em 2019. Nós temos agora um governo do Partido Socialista, que é um governo de centro-esquerda, que não é minimamente comparável em termos de condução da crise aos governos da extrema-direita, portanto não há comparação nenhuma, mas do ponto de vista da intervenção política eu acho que houve um pouco essa dificuldade, que é esta ideia de que a política está um pouco suspensa pela crise sanitária, e houve também uma dificuldade que tem a ver com a compressão do próprio espaço público, porque em Portugal tem havido políticas de confinamento, tem havido políticas de restrição da liberdade de circulação, da utilização do espaço público, com as quais eu estou de acordo, evidentemente, ou seja, que se explicam bem por razões sanitárias. Mas isso cria um problema de compressão do espaço público e das formas de luta que nós estávamos habituados, e desde logo aquelas que passam pela copresença, pela ocupação da rua, pelas manifestações artísticas, pelos encontros presenciais. E então, como fazer política neste contexto tem sido um grande desafio, e que se tem tentado reinventar. Depois podemos falar um pouco mais sobre isso. Depois eu penso ainda que a pandemia expôs muito os efeitos da precarização que nós temos vivido, ou seja, foi muito claro com a pandemia que o emprego que estava a crescer, mas que era emprego precário, ou seja, o emprego precário do período de crescimento que nós vivemos, em tempo de crise e de pandemia, transformou-se em desemprego completamente desprotegido. Isto é particularmente válido para os jovens, para as mulheres, para os trabalhadores informalizados, mas enfim, acho que ficou muito evidente que, apesar de alguma rede social que nós temos em Portugal, quando a crise estalou, nós percebemos que muito do crescimento anterior e dessa aliança de esquerda era um crescimento débil, porque era um crescimento muito dependente da conjuntura, era um crescimento que era muito precário. E portanto, agora nós estamos a confrontar-nos com as dificuldades que são criadas por essa desproteção, por essas formas de desigualdade também, pelo acentuar de desigualdades de género, de todo tipo de desigualdades. Agora fala-se muito também nas desigualdades que resultam, que são visíveis na saúde, na vacinação. Acho que o vídeo que foi mostrado aqui no início era extraordinário, por pôr em cima da mesa também o absurdo que era o anterior normal, não é? Quer dizer, tudo o que nós consideramos normal, mas que na verdade é um absurdo. E eu acho que talvez uma das tarefas da política, da intervenção política, seja a intervenção mais institucional, seja a intervenção mais de movimentos, é tornar a realidade inaceitável. Quer dizer, a primeira condição para haver alguma revolta, alguma mobilização, é fazer com que as coisas que aparentemente são normais
sejam entendidas como inaceitáveis, como injustas. E acho que isso é uma grande batalha, né? uma grande batalha permanente. Nós aqui temos procurado, por um lado, na nossa atividade institucional, digamos, dar voz às vítimas da crise, se quisermos dizer assim, lutar por medidas de justiça na pandemia, mas temos também procurado, na intervenção que temos nos movimentos sociais, que a pandemia não paralise completamente a nossa capacidade de ação. E depois, e em terceiro lugar, há uma outra dimensão para além da intervenção institucional, de nós procurarmos utilizar os nossos canais para darmos voz e expressão aos setores mais precarizados, mais vitimizados pela crise, a par de nós procurarmos, por via enfim, nos movimentos sociais em que intervimos, não suspender a nossa intervenção. Houve também a necessidade de criar redes de suporte, e a Melissa falava disso a propósito das igrejas, não é? As redes de suporte concreto em contextos de crise permitem também tecer formas de solidariedade que são fundamentais para criarmos comunidades políticas, e políticas no sentido mais lato do termo, ou seja, nós temos que exigir a intervenção do Estado, mas temos que estar também presentes nessas redes de solidariedade que acodem à aflição cotidiana que muitas pessoas têm, e nós acho que temos também que ser parte disso. Pronto, com o teatro isto é mais difícil, e termino com isto, já estou a exceder o meu tempo provavelmente. Com o teatro, qual é a dificuldade? Não, José, está tranquilo, viu? Tu falou 20 minutos. Pronto, mas eu também vou terminar com esta questão do teatro e do Oprima e tudo mais. É muito interessante que a vossa escola se chame Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, acho que estou a dizer bem o nome, porque precisamente nestes últimos meses o vídeo tem sido, para quem procura ter alguma intervenção, tem sido, digamos, o instrumento privilegiado de intervenção, não é? Porque, enfim, nós estamos, neste momento os teatros estão todos fechados, neste momento não há propriamente grandes acontecimentos de rua, e portanto a nossa disputa, a nossa criação contracultural, as manifestações políticas e artísticas fazem-se muito através desse instrumento do vídeo. Então, haver essa reflexão, vocês já terem esse património e terem tido essa capacidade de antecipação, acho que é de louvar. Mas uma questão que se coloca é até que ponto é que também o espaço da cultura pode ser um espaço de organização. Eu penso que esse é um debate que vocês têm feito muito, nós temos aprendido muito convosco, com as experiências das escolas de teatro político, com as conversas com o Rafael, com o Julián Boal e com outras companheiras e com outros companheiros que estão nessas experiências, porque, de facto, quando muitas vezes as formas mais institucionais, mais tradicionais de organização, como aos partidos políticos, eu faço parte de um partido político, mas os partidos políticos não são nem um demónio nem um anjo, quer dizer, ou seja, são organizações imperfeitas que são importantes, penso eu, e também podemos discutir porque é que são importantes. Eu acho que são importantes se nós queremos estar na disputa da relação de forças. Acho que não devemos abandonar nem desocupar as instituições, devemos integrar essa disputa como uma parte da nossa luta, não é o alfa e o ômega, mas é muito importante, e tem sido muito importante, mas perante uma certa, muitas vezes, uma falta de capilaridade social das organizações partidárias, perante as dificuldades que o sindicalismo sente de organizar a partir dos locais de trabalho, perante a altíssima rotação que existe nas escolas do ensino superior, nomeadamente pelo encurtamento dos ciclos formativos, pela precarização das próprias condições de frequência do ensino superior. Perante isso tudo, uma questão que se tem colocado é se a cultura não pode ser também um espaço de organização, seja a partir do território, seja a partir de grupos de interesse, grupos de sociabilidade, que se organizam
em torno desse, enfim, a partir da cultura, a partir do teatro, a partir de outras expressões. Isso de resto também não é novo no Brasil, vocês têm muitas experiências, também não é novo em Portugal. Há uma extensa tradição de organização a partir de coletivos culturais, mas eu penso que numa sociedade altamente precarizada, acho que nós devemos também pensar nas possibilidades do teatro ser um dos instrumentos que nós utilizamos na nossa intervenção política. A Melissa tratou aqui de um exemplo concreto, nós também poderíamos dar alguns em Portugal, nomeadamente com o Teatro do Oprimido, de alguns grupos que tenham utilizado o teatro oprimido, seja para organizar estudantes, seja para organizar, por exemplo, trabalhadoras domésticas. Existe uma história, uma tradição sobre isso, mas eu penso que hoje esta questão também se volta a colocar. Qual é que pode ser o papel do teatro enquanto instrumento e espaço de organização, de pensamento crítico, de resistência, enfim, aqui também estou mais um pouco para aprender. Nos coletivos antifascistas das escolas, estão aqui outras pessoas que poderão falar melhor do que eu, mas eu acho também, uma das coisas que eu acho que poderia ser interessante era que nomeadamente as ferramentas do vídeo, as ferramentas do teatro pudessem ser incorporadas nesses processos e nessa dinâmica que está neste momento também a acontecer aqui nas escolas em Portugal. Pronto, foi um bocado confuso, desculpem, também já estou no fim de um dia longo, mas pronto, para já, calmo, e agora vamos conversar. Muito obrigado, José, pelo teu esforço em contemplar todos os pontos que a gente demandou, e Melissa também, por ter feito uma abordagem a partir da situação brasileira. A gente tem as duas conjunturas aí, a brasileira e a portuguesa. Então agora, pessoal, a gente abre o debate, são 7h12, vamos fazer uma rodada de pessoas que queiram perguntar ou comentar, fiquem à vontade, depois a gente volta a palavra para o José e para a Melissa, e a depender do tempo a gente faz outra rodada, se não, nessa rodada já se inscrevem todos, quando eles responderem a gente já vai para as considerações finais, porque a gente sabe que para o José e para todos os companheiros e companheiras de Portugal são 3 horas a mais, então lá já está no fim do dia mesmo, no fim do dia 3 vai entrar no dia 4 daqui a pouco. Quem se inscreve, quem quer começar? Pode ser daqui do Brasil, pode ser de Portugal, de onde? Cíntia. E está a Simone, né, também? Tem... pela mão, né? Pela mão é mais difícil de conseguir ver aqui. Cíntia, depois Simone. Vai lá. Tá, mas qualquer coisa a gente pode inverter também. Não, tranquilo? Tá. Então, só me apresentando, também, eu sou Cíntia, eu faço parte, construo o Levante Popular da Juventude, que é um movimento social de juventude aqui do Brasil, e também faço parte da coordenação da escola, né? Também atuo no movimento estudantil aqui da universidade e tudo mais. Aí, só rapidinho, Melissa, um pouquinho para os dois, né? Aí, primeiro, Melissa, eu acho que você podia, aí eu acho que a gente vai ter tempo para isso também, só contextualizar também rapidinho sobre a peça, né? Eu acho que qual que é a história da peça e tudo mais, que eu acho que nem todo mundo está familiarizado. Eu lembro que quando eu assisti, eu achei incrível, até conversei com você depois, que eu assisti lá na FUP e tudo mais. Aí, só isso mesmo, para todo mundo ficar mais familiarizado. E daí... Aí também, agora, José, aí só compartilhar também uma experiênciazinha nossa agora, que você estava falando como esses desafios, tarefas que você colocou no final, você falou sobre a importância da solidariedade. E daí, compartilhando uma experiência que a gente aqui, o Levante, junto com o MST, sendo que o Levante e o MST são duas organizações, dois movimentos sociais que também fazem parte da coordenação da escola, a nossa experiência é a construção de uma campanha nacional de solidariedade aqui, que é a campanha Periferia Viva.
Aí, por meio dessa campanha, a gente está tendo uma experiência muito massa de conseguir construir uma certa aproximação com as pessoas, com a nossa base, né, com o povo, porque eu acho que no meio dessas conjunturas e tudo mais, a avaliação que a gente faz o tempo todo é sobre a necessidade da gente conseguir retornar para a nossa base. Então, nessa campanha de solidariedade, a gente está conseguindo, eu acho que, incidir nas demandas concretas do nosso povo. Então, a gente está conseguindo trabalhar com a entrega de cestas básicas, a entrega de alimentos, e daí cestas básicas, mas também cestas orgânicas de alimentos que são produzidos. Eu não sei se estou falando muito rápido, se eu tiver qualquer coisa, vocês avisam, porque eu tenho o costume de falar rápido. Tá? Mas também de cestas orgânicas, cestas orgânicas de alimentos que são produzidos pelo próprio MST, né? Então, a gente está conseguindo criar esse certo vínculo com o povo nos territórios que esses movimentos têm trabalho, para a gente conseguir fazer um debate, fazer essa disputa de narrativa e tudo mais. Então, a gente usa também muito da educação popular no meio disso. Né? A gente também atua na formação, a gente também está conseguindo consolidar e construir algumas formações que são, por exemplo, formações em saúde, formações em direitos sociais e coisinhas nesse sentido, que também é muito da gente bebendo também do leito do MSP, do MCP, junto com Paulo Freire e tudo mais. Então, acho que é isso, a gente tem essa experiência muito legal que está conseguindo, que começou no início do ano passado, por conta da pandemia, e é um trabalho que a gente está conseguindo consolidar, né? E é isso, da gente, no meio dessa conjuntura muito maluca, da gente conseguir enxergar que a gente conseguir enxergar e colocar a solidariedade como um princípio nosso. E, bom, aí é isso. Muito bom, Cíntia. Vou passar para a Simone, só considerando uma questão histórica. Então, o José falou, são 48 anos de ditadura fascista com Salazar no século XX em Portugal. A gente teve 21 anos de ditadura aqui, e no debate político-teórico ainda há uma divergência se foi, se não foi fascista, se o ciclo latino-americano de ditaduras foi ou não foi. O Florestan Fernandes é muito assertivo em dizer que esse ciclo foi um ciclo de ditaduras fascistas e que o fascismo permaneceu incrustado na tecnocracia de Estado e perseguindo os movimentos fora da ordem de maneira impiedosa. E depois desse período que a Melissa aborda, de 2016 para cá, houve aí uma reaparição pública do fascismo no Brasil, para além dessa incrustação nas estruturas, né? Então são experiências diferentes, mas há dinâmicas fascistas que se insurgem, se ressurgem, emergem ao longo do tempo. Então, Simone? Bom, pessoal, boa noite. Me apresentando também, eu sou Simone, eu sou professora da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal e estou em outra escola parque, que é a Escola Parque da Natureza de Braslândia, e participo da coordenação aqui da Escola de Teatro Político e do Terra em Cena. Então, cumprimentar a Melissa pela sua explanação e pelo seu trabalho. Eu acho que fica evidente, assim, como que a escola também entra nessa rede de cuidado e de solidariedade, amparando essas demandas todas que insurgem, né? E da importância de ter um espaço fluido, como o da Escola Parque Anísio Teixeira, que dá tempo e condições dessas questões aparecerem. Tempo e estrutura física para que essas condições apareçam. Que muitas vezes no ensino regular, a própria estrutura e a grade não permite que elas insurjam, né? E talvez por isso o projeto é tão atacado, né? E aí é um ataque ao projeto de escolas que fogem do modelo regular, para uma outra disputa de projeto dessa escola militarizada. Então, acho que quando a gente defende uma escola parque, a gente está defendendo também um projeto que vai contra essa outra estrutura, né? E, José, fico muito feliz de ouvir você e agradeço a participação também dos companheiros e companheiras de Portugal, porque, de fato, o que chega para a gente, muitas vezes, no senso comum,
uma certa a gente tende a fetichizar o que está acontecendo aí, né, quando a gente vê o resultado das eleições e tudo mais. Então, entender as contradições que vocês trazem, como que o cenário tem se desenvolvido, eu acho que aproxima e consegue pautar um projeto que seja mais ampliado dentro dessas pautas. E aí fico curiosa, porque eu acho que na última eleição, se eu não me engano, a extrema-direita ficou ali mais ou menos no terceiro lugar, né, dentro dessa disputa eleitoral. E queria entender como que vocês enxergam a rua, porque aqui no Brasil foi uma crescente gradativa, eu acho, desde 2013, assim, e a gente foi vendo isso tomando cada vez mais corpo dentro da escola, dentro dos outros espaços, assim. E aí, para o nosso debate geral, o que eu queria trazer de contribuição, que tem me feito refletir bastante, é um texto que foi até o Rafael que me mandou alguns meses atrás, que saiu no Meu País, que é de um pesquisador chamado Benjamin, provavelmente eu vou errar o sobrenome dele, é Teitelman. E aí ele passou alguns meses entrevistando os ideólogos desse projeto conservador, e ele vê características do fascismo, claro, mas também de um tradicionalismo nesse contexto, assim, como uma novidade que aparece. Claro que o passado místico, ele vem desde o nosso fascismo, lá do século XX, porém, o que me chama a atenção é que mesmo nos processos reacionários de ditadura aqui no Brasil, existe um projeto de nação, e eu tenho dificuldade de enxergar o projeto de nação do Bolsonaro. A gente sabe que é um projeto de morte, de necropolítica, porém não tem nenhum olhar, me parece, para o futuro. O olhar está sempre para trás, assim. Ele não tem um olhar de progresso econômico, apesar de ter uma pauta neoliberal e tal. Eu tenho dificuldade de entender, assim, o que ele pensa em contexto de nação. Parece que a política está muito voltada para o pensamento do indivíduo mesmo, ali. Quais que são as decisões tomadas que vão favorecer grupos, indivíduos, mas não tem um contexto de projeto de nação. E aí, nesse ponto, eu fico pensando que talvez seja um retrocesso ainda maior do que pode ter sido os outros anos nesse aspecto, assim, os outros anos de estrutura reacionária. É isto. Valeu, Simone. Agora o Diego está inscrito. Vou pedir para quem mais quiser se inscrever agora durante a fala do Diego, certo, pessoal? Para depois, quem mais quiser falar, e a gente voltar a palavra para a Melissa e para o José. Vai lá, Diego. Diego, depois Ingrid. Boa noite, pessoal. Me chamo Diego Vanucci. Eu sou professor também da Secretaria de Educação, né, e atualmente eu estou na Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação, e faço parte do mestrado profissional Prof. Artes. Eu trabalho com artes cênicas também, música, adoro um pouquinho de audiovisual. Participo também de grupo de teatro em escola, inclusive eu tenho um que foi da época que eu era estudante do ensino médio, e hoje eu sou diretor do grupo, chama-se Grupo Teatral Noigandres, e sou um amante, entusiasta, e um dos multiplicadores também da metodologia do teatro do oprimido. Eu gostaria de agradecer aí as contribuições do José, né, e da Melissa, e das outras contribuições dos nossos colegas, que trouxeram aí muitas informações importantes para entendimento dessa cultura neofascista. É nítido, né, que essas táticas utilizadas aí de distorção de realidade, né, enfraquecimento da democracia e conquista de direitos, tanto no Brasil quanto em Portugal, eles são bem enraizados, né? Eu achei fantástico também a ideia da gente colocar a ideia que o José trouxe, né, da gente colocar a realidade como não aceitável, né, independente do contexto, e colocar os coletivos culturais em movimentos mais organizados na sociedade, assim como o teatro ser essa possibilidade. Eu gostaria de dizer também para a Melissa que eu tenho uma paixão muito grande aí pela Escola Parque Anísio Teixeira. Eu fiz parte aí da equipe no ano de inauguração da escola, o primeiro ano de inauguração da escola. Sinto até falta dela hoje. Eu vejo ela como uma escola muito diferencial,
Ela e a Escola Parque Braslândia, assim, eu vejo como as mais diferenciais ainda, né, no contexto de escolas parques aqui no Distrito Federal. Eu fico muito feliz pelo seu trabalho, né, de levar o teatro como ferramenta crítica e de combate aí às diversas situações de opressões na escola. A EPAT, inclusive na época que eu estava lá trabalhando, eu percebia que sofria bastante por falta de reflexões nesse sentido, tanto com estudantes quanto com professores, né, a gente tinha umas dificuldades também, a equipe de teatro em si tinha uma dificuldade muito grande com a direção da época, que era bastante autoritária e opressora, mas eu espero que essa realidade, né, tenha mudado um pouco. E como eu estou estudando um pouco dessas abordagens teórico-metodológicas do teatro oprimido no contexto da educação básica, e principalmente aquelas que utilizam, que colocam o estudante como protagonista do processo, eu creio que a sua dissertação, Melissa, vai poder me ajudar bastante. E aí eu deixo um questionamento geral ao grupo, né? A Melissa, ela trouxe algumas coisas, o José também, né? Mas eu fico pensando no contexto da educação básica, né? Que tipos de ações mais práticas a gente pode fazer, né? De combate mesmo ao neofascismo, ao neoliberalismo, levando em consideração que muito disso é provocado pelos detentores aí do poder, que eles têm capital para manipular principalmente os veículos de comunicação, que chegam muito rápido na grande massa. A Melissa até colocou aí algumas micropolíticas, né, de fortalecimento entre os grupos estudantis e artísticos, mas eu queria deixar de geral para o grupo, ver se o grupo tem mais algumas contribuições importantes. Obrigado. Obrigado, Diego. Então, vou passar para a Ingrid, a última inscrição, e depois a gente volta para Melissa e José. E, então, o Diego também faz parte, como ele falou, do mestrado profissional em artes. O José e companheiros de Portugal, esse mestrado ele é uma estrutura de articulação muito importante entre a universidade e as escolas aqui. Aqui, por exemplo, nesse grupo, a Simone é egressa desse mestrado, o Wellington é egressa desse mestrado, agora o Diego está fazendo, tem mais gente aqui presente que fez ou faz, quer dizer, é a institucionalização de uma parceria, e a gente tem construído a rede da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, e em grande parte pelas articulações com esse grupo. Deixa só uma outra informação, o pessoal está falando muito da Escola Parque Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um pedagogo muito inventivo, que concebeu um modelo diferente de escola em Salvador, quando ele foi secretário de Educação, trouxe para Brasília, na criação de Brasília, ajudou a criar a Universidade de Brasília, e depois, durante a ditadura, ele morreu. Ele morreu, e até hoje a versão oficial é que ele caiu num fosso do elevador. Mas, na verdade, ele tinha marcas de hematoma no corpo. Então, a suspeita maior é que ele foi torturado e jogado num fosso do elevador. Já provavelmente morto ou para terminar a execução. O Anísio Teixeira junto com o Darcy Ribeiro, então eles têm, quando assim, são os autores do projeto original da UNB que ia mudar a Universidade Pública Brasileira. E quando a ditadura vem, a UNB sofre um desmonte, demissão de professores e a intervenção militar. Durante muitos anos a gente teve um capitão de mar e guerra da Marinha como reitor. Então, isso foi um trauma de origem da UNB. A UNB não chegou a completar 3 anos antes de ter intervenção militar dentro dela. E essa escola, ela é, então, uma espécie de legado quase utópico. Um dia que você vier aqui, José, companheiro de Portugal, a gente faz uma visita lá, talvez faça um encontro lá. É uma escola quase ética no tamanho dela, é um negócio inacreditável. O que pode ser escola pública. Ela é quase um caso de exceção. Mas vamos lá, Ingrid. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ingrid, sou do mestrado em Cultura e Saberes pela UNB. O Rafael é meu orientador. Para falar um pouco da dissertação da Melissa, que eu achei muito interessante, eu sou professora também de artes aqui em Ceilândia. Então, muito do que você vai falando ao longo da dissertação, eu vou conseguindo me identificar também, né, essas barreiras do território, da cidade. E eu gosto muito de como você faz um panorama histórico do que aconteceu na política brasileira nos últimos anos. Eu acho que isso é um passo muito interessante para contextualizar a questão da peça.
né? Porque depois você fala sobre a peça, sobre o grupo, sobre a Escola Parque, mas tudo começa entendendo mesmo essa ascensão do fascismo no Brasil, né? Entendendo esses movimentos políticos, entendendo as políticas sociais que vieram, as políticas de cotas raciais, cotas sociais, nessas formas, Bolsa Família, todos esses programas que acabaram aí trazendo toda essa onda de ódio da extrema-direita, né? Também acho muito interessante como você pede licença para falar, né, sobre um tema de gênero e sexualidade, e como a gente pegou esse período do Escola Sem Partido, né? Agora deu até uma amenizada, mas eu tenho colegas, assim, que no ano passado tiveram problemas na Secretaria de Educação do DF por abordar gênero, né, por falar de identidade de gênero, por falar de orientação sexual, né, de retaliações mesmo, de familiares de estudantes. Então, essa temática é muito importante no campo da arte e educação, principalmente para a gente pensar sempre a escola como esse espaço de liberdade, de pensamento e de criação artística. E aí eu queria que você falasse um pouco para mim, depois, se der tempo, como que foi essa questão da montagem do grupo no contraturno da escola, a adesão dos estudantes, a participação deles, e se tem alguma perspectiva de continuidade dos trabalhos, né? Eu vi que você falou que tem contato com a galera ainda e tal, a gente sabe que teve a pandemia, mas se tem essa abertura e essa perspectiva de trabalhos futuros ainda. No mais é isso, obrigada, pessoal. Bom, então, pessoal, vamos voltar. Eu tenho, como a Ingrid fez uma pergunta mais para a Melissa, primeiro só registrar, tem aqui também o Adriano e o Valdeci, que estava presente, que fizeram para o Profiarte, estava falando de quem fez aqui, que está no grupo. Ô, José, e também aberto aí, se algum outro companheiro ou companheira de Portugal puder que quiser comentar a pergunta aqui. Para vocês que estão aí, e é um país menor que o nosso, mas um país que definiu a nossa história também, portanto nos conhecem as nossas idiosincrasias. Aqui nós temos movimentos sociais capilares, né? Aliás, nós temos alguns dos maiores movimentos sociais de massa da América Latina, movimentos de trabalhadores rurais sem terra, alguns outros movimentos. A gente tem movimentos fortes, tem movimento de petroleiros fortes, o sindicato dos professores aqui no DF é forte, o Levante Popular da Juventude é um movimento complexo, ele é urbano, mas ele também tem um braço do campo, ele é estudantil, ele está na direção do Diretório Central dos Estudantes, mas nós temos uma dificuldade enorme na articulação entre a luta popular e a luta institucional. Pela leitura de conhecedores daqui da nossa realidade, mas de não brasileiros, e vendo essa articulação de vocês do bloco de esquerda, e vendo como vocês estão melhores posicionados no parlamento do que nós, o que você sugeriria? O que você avalia que seria possível? O que você, se estivesse aqui conosco, tentaria do ponto de vista tático ou estratégico? Porque nós estamos num mato sem cachorro, assim. Fazemos o quê? Vamos entrar em... E veja bem, aqui só... Por exemplo, tentamos se articular com sindicatos. E tentamos se articular mais com sindicatos do que com partidos, mas, evidentemente, sindicatos que têm vinculação partidária. E foi muito difícil. O que a gente percebe é que a tradição que a gente faz parte da educação popular, da cultura popular, numa perspectiva organizativa e política, não entra no registro dos sindicatos aqui. O pessoal está mais interessado em carro de som e comício, está mais interessado em outra forma de atuação e não dá muita bola para a gente. A gente vai lá e negocia, mas não tem muita entrada. Assim. Então, a gente fica Outro dia a Simone usou o termo numa reunião de coordenação, uma zona de sombra, assim, a gente fica meio invisível, né? Para alguns espaços, para outros a gente... Então, enfim, com a experiência de vocês, com a experiência do Oprima, com a experiência das articulações, o que vocês sugerem? Vocês também não vieram aqui de graça, a gente quer conselhos. Fiquem à vontade aí para ver quem responde. A Melissa, o José, começando. Quem vai ser o guru? Bom, eu acho que a gente tem que se infiltrar, gente, que seja na política,
que seja, sabe, a gente tem que estar lá dentro, de alguma forma, se interessar mais, não só pelos movimentos, né, que faz a resistência, mas estar lá dentro, né, como o José, que está lá dentro, é uma voz dentro, né, de uma estrutura política. Então, eu acho que talvez isso. E posso, então, começar a responder todas as perguntas ao mesmo tempo? Vamos lá para a Cíntia. Acho que eu nem lembro, acho que eu vou lembrar de todas. Então, sobre a peça, a gente enfrentou muitos desafios, né, na escola, porque os alunos que saem da escola, que terminam ali o ensino médio, né, muitos fizeram teatro durante alguns anos, né, já estou na escola já há 6 anos, então 5 anos trabalhando junto com eles, e aí chega uma hora que eles têm que sair, né, é o prazo ali. E muitos não querem sair, porque realmente a escola é uma escola muito diferenciada, né, trabalhando contraturno, a gente tem essa perspectiva de discutir os temas transversais na escola, a gente, né, principalmente no teatro, eu sou uma pessoa que eu sento com eles em roda e a gente conversa muito, então acabei sendo a mãe, assim, né, para eles, de certa forma. E esses alunos que saíram, né, eu fiz o convite para retornar, porque é um projeto antigo que eu tinha, de levar um grupo de teatro, de formar um grupo de teatro na escola, né, e aí montei um projeto, apresentei a direção, só que aí, como tinha alunos que saíram, a ideia era fazer uma turma na sexta-feira, no projeto de sexta, só com os alunos da escola. Eu falei, não, mas tem muitos alunos que já saíram da escola que querem voltar. Aí a direção, não, então você vai fazer em outro horário. Eu te cedo o espaço, como eles cedem para a comunidade também, e aí eu falei, beleza, então vamos lá. Aí todos os dias, toda semana, então, a gente tinha os nossos encontros, né, os alunos vinham, aí eu consegui esses 20 adolescentes aí, só que é muito difícil você fazer alguma coisa sem uma estrutura financeira, sem um apoio, né, então foi tudo muito na raça mesmo, de ter que organizar, então a gente contou muito com a família de todos eles, assim, de financiar ônibus, de financiar comida, enfim, e muitos professores da escola também abraçaram a causa. E assim, só que como foi uma questão, uma peça muito política, né, e a gente tratou sobre a questão de gênero, a gente pegou uma obra literária da Clarice Lispector, montou a primeira parte da peça no formato dramático, que é tudo que eu já tinha mais de experiência no teatro, não estava tão familiarizada com o épico ainda, então isso foi um divisor de águas, assim, dentro da peça, sabe, falando de formato, né, a primeira parte voltada ao drama e a segunda parte mais épica, então teve essa estrutura. Só que, assim, a gente, por mais que seja a estrutura, a gente precisa, né, de alguns mecanismos de apoio, e sendo uma peça política, como eu falei, eu coloquei no meio da peça, quando a gente passa de um tempo lá de 1900 e tanto para a atualidade, a gente pegou como referência um personagem que é uma mulher, né, que ela sofre um abuso aí, ela quase sofre um abuso dentro de um trem, e aí na segunda parte da peça a gente pega uma mulher trans, né, então a gente muda o gênero, muda a perspectiva e traz para a atualidade. Em vez do trem, a gente dá lugar ao metrô. E falar sobre gênero, sobre transexualidade, ainda é um tabu muito grande, né? E eu resolvi falar isso justamente porque eu fui questionada por um pai na escola, alguns anos atrás, por falar sobre isso, né, em sala de aula. Então, essas questões, elas são um pouco difíceis de ser faladas na escola ainda, né? E a direção, a princípio, não topou, né? A gente se inscreveu no Festival de Teatro, Festival dos Teatros das Escolas do DF, e aí a gente ia levar com o nome da escola, a direção me chamou e falou, olha, não... Ficou até meio chato, assim, falei para o Rafael, na época, que eu fiquei muito chateada por isso, eles não quiseram que a gente apresentasse o nome da escola, por estar envolvendo, né, a fala do Bolsonaro no meio da peça, a gente põe todas aquelas falas machistas, homofóbicas dele na peça, então é assim, e ao mesmo tempo a gente coloca num projetor as imagens e vários recortes de jornais de pessoas violentadas, né, pessoas, enfim, espancadas. Então, assim, é uma coisa forte, né, eu peguei por esse lado também,
E então a escola, a gente teve essas inquietações aí, sabe, do não apoio por parte da escola nesse momento, até porque pela onda, né, de repressão que a gente vem tendo do governo. Não que a escola não apoie, a escola acha a causa importante, mas fica com medo de represália justamente por ser uma escola grande, tá ali do lado da regional de ensino, né, então, ao mesmo tempo, fica, né, com medo ali de, né, enfim, são várias questões aí. E é isso. E acho que eu respondi a Ingrid também, né? E tamo junto, Ingrid, para a gente, né, compor, lá de Ceilândia também. Esse grupo a gente não continuou com a peça, mas por causa da pandemia, né? Por causa dos encontros, a gente não conseguiu fazer nada agora. Foi um momento de muita inconsistência. Mas é um projeto, sim, já combinei com eles, e aí agora a gente está tentando se articular para conseguir verba, para entrar em alguns editais, talvez, conseguir alguma verba para poder manter essa peça, fazer uma estrutura bacana, vir com outro molde, sabe, assim, né, na mesma temática, mas de um outro modelo. Isso aí a gente vai lutar para isso aí esse ano. Muito bom. Deixa eu só, antes de passar para o José, como tem aqui uma cineasta que deu notícia aqui que fez um filme que foi, de fato, famoso aqui, a Dandara, se quiser falar aí, Dandara, convidar, você que fez o convite aí no chat para a exibição do Escola Sem Sentido. Você está aí? Será que ela saiu? Bom, ela colocou aqui que no dia 18 de março vai ser exibido o Escola Sem Sentido, recebeu 4 prêmios no Festival de Brasília e mais 7 em outros festivais, e o filme fala sobre essa perseguição do Escola Sem Partido, abordando um caso específico. Vai ser no dia 18 às 16 horas, colocou ali o link do YouTube. Depois, se você quiser colocar o seu contato aí, Dandara, se você estiver escutando, o seu e-mail, para a gente poder combinar, talvez, de fazer outras exibições também. Muito bom, parabéns. Passar ao José, então, para já, são as falas finais. À vontade, José. Olha, então, eu não tenho nenhuma resposta nem solução, muito menos nenhuma lição para dar ao movimento, aos militantes e às militantes do Brasil, ou à esquerda brasileira, não sei mesmo. Eu posso dizer o que eu identifico que são algumas diferenças que para mim, normalmente, que eu não sei se são tão evidentes para quem está habituado, digamos assim, a fazer política nesse contexto, que é, por comparação com a minha experiência em Portugal, eu penso que a sociedade brasileira está muito mais mercantilizada que a sociedade portuguesa. Eu noto um pouco esse choque. Eu acho que isso faz alguma diferença também na política, ou seja, o grau de... Acho eu, o grau de mercantilização, por exemplo, dos direitos sociais, da proteção social, do espaço público, das relações entre as pessoas, eu penso que é bastante diferente em Portugal e no Brasil. E há, obviamente, razões históricas para que haja para que a forma do neoliberalismo no Brasil seja diferente da forma de combinação entre o neoliberalismo e as heranças, digamos assim, do Estado de Providência que começou a ser construído em Portugal a seguir à Revolução de 74. Mas eu acho que isso faz alguma diferença. Depois, há uma outra coisa que me surpreende quando estou aí no Brasil, é que a esquerda política em Portugal tem, apesar de tudo, bastante espaço na comunicação social mainstream, ou seja, nós temos 2 canais públicos que são estruturantes, 2 canais de televisão públicos, e depois temos mais 2 canais de televisão privados. Mas todos eles estão obrigados, por exemplo, a passar sobre cada tema polémica que existe, eles passam as posições de todos os partidos, todos os dias. Ou seja, nós temos espaço
mediático mainstream, digamos assim, diariamente nos grandes órgãos de comunicação social, nos jornais, nas televisões. Ou seja, mesmo quando as nossas formas próprias de comunicação não são muito capilares, mesmo quando temos que enfrentar a progressão das bolhas comunicacionais fechadas por via dos WhatsApps, das redes sociais e dos algoritmos que encerram as pessoas em comunidades de pensamento semelhante e que muitas vezes alimentam as fake news e uma espécie de realidade paralela. Apesar de tudo, eu penso que talvez haja um pouco um contrabalanço, um contrapeso um pouco mais democrático aqui, de uma imprensa que ela própria está menos mercantilizada e que tem mais regras democráticas que lhe são impostas pela própria lei. E eu acho que isso, do ponto de vista político, não é completamente indiferente. E em terceiro lugar, há uma grande diferença no sistema político. Eu não estou a dizer que isto explique, estou só a dizer diferenças que eu encontro. Há uma enorme diferença no sistema político e no próprio sistema eleitoral. A sensação que eu tenho de observar, do pouco que conheço do funcionamento do sistema político e eleitoral brasileiro, eu penso que é muito personalista, muito individualizado e que estimula muito mais a competição, mesmo dentro dos partidos da esquerda, do que a cooperação e as lógicas coletivas. Por exemplo, eu conheci aí no Brasil os mandatos coletivos, a gabinetona que havia em Belo Horizonte, a tentativa de mandatos coletivos também noutras candidaturas, nomeadamente do PSOL, enfim, e outras. Mas aquilo que aparece aí como uma espécie de exceção de solidariedade entre pessoas que militam no mesmo campo político, na mesma organização e no mesmo partido, aqui em Portugal não existem candidaturas individuais. Nós candidatamos em listas, em coletivos, em organizações. Podem haver até candidaturas independentes dos partidos, na medida em que pode haver listas de cidadãos, grupos de cidadãos que se candidatam, mas são grupos, são coletivos. Nós aqui não votamos em indivíduos. Nós votamos em listas, em coletivos, em partidos, em grupos de cidadãos. E isso cria, eu pelo menos noto um pouco essa diferença, que eu penso que um sistema muito assente na eleição individual, na competição individual, desincentiva, de certo modo, o coletivo e também, penso eu, cria mais dificuldades em ter grandes organizações que fazem sínteses políticas e que estão menos dependentes das características do profissionalismo, da interpretação individual, de uma espécie de somatório de agendas. Eu penso que com os defeitos que também terá um sistema mais coletivista, mas ele tem pelo menos essa obriga a que as organizações façam síntese, a que os militantes façam, e os vários candidatos, os mandatos sejam exercidos de forma mais coletiva. Eu penso que isso terá outros defeitos, mas tem o mérito de dar uma certa coerência programática e estratégica aos mandatos e à intervenção. Não sei, mas se calhar estou a dizer disparates, não sei. Se calhar é um disparate. Estou a dizer um pouco de sensações que tenho. Pronto, e nós tivemos recentemente uma experiência bastante interessante do ponto de vista da força da esquerda, mas antes disso nós olhávamos para o Brasil e para a força dos movimentos sociais, apesar de tudo, quando o Lula foi eleito, para a esperança que se gerou com essa possibilidade. Aliás, nós olhávamos quando o Bloco nasceu, há 21 anos, o PT era um partido referência, no sentido em que era um partido de esquerda, era um partido anticapitalista plural, com várias tendências, com uma ligação ao movimento dos trabalhadores, mas capaz de incorporar outras reivindicações do movimento popular, e portanto, eu não creio que nós possamos dar muitas lições, mas acho que há diferenças, quer do ponto de vista do processo histórico, quer do ponto de vista da realidade da economia política do país, quer do ponto de vista do funcionamento da comunicação social, do funcionamento do sistema político, eu acho que talvez expliquem alguma coisa. Aqui nós temos uma esquerda política forte, de facto. Penso que temos, de alguma forma,
essa inversão, eu dizia isso já no início, temos uma certa inversão porque nós temos, de certo modo, uma esquerda partidária que ocupa muito espaço e uma esquerda social que tem pouca autonomia, digamos assim, e acho que isso é uma debilidade. E agora, e felizmente continuamos a ter uma hegemonia à esquerda, do ponto de vista político, institucional e eleitoral. O que está a ver à direita não é que a direita esteja a crescer na sua globalidade, mas o que aconteceu no último ano e meio, nos últimos 2 anos, e também um bocadinho para responder à Simone, é que houve uma recomposição da direita. Ou seja, do ponto de vista eleitoral, a direita toda junta vale o mesmo. O que aconteceu é que houve uma radicalização, uma transferência de votos de uma direita que era mais centrista, mais moderada, mais institucional, para uma direita completamente radicalizada. E o problema é que um partido que neste momento tem 6%, 7% nas intenções de voto, conseguiu condicionar completamente o próprio debate público. Não consegue condicionar as votações no orçamento, não tem expressão, neste momento até só tem um deputado, mas consegue enlamear e condicionar a agenda do debate público, porque mudou os termos a partir dos quais se fazem o debate. É como, eu penso que de antes havia algumas coisas a partir das quais se debatiam alguns princípios, algumas coisas que nós dávamos por adquiridas, a partir das quais se faziam o debate e as clivagens políticas, e agora são essas coisas que estão elas próprias a ser colocadas em debate, coisas básicas, como sei lá, olha, como se um cidadão, por ter uma opinião diferente sobre a guerra colonial, deve ou não ser deportado, porque houve uma petição promovida por esse partido de extrema-direita que sugeriu a deportação de um ativista antirracista por ter tido uma opinião crítica sobre o tal soldado, o tal oficial que foi homenageado. E, portanto, a nossa dificuldade agora não é que haja um grande crescimento da direita enquanto bloco, é que há uma radicalização à direita. A extrema-direita não tem propriamente um programa para propor alternativo. Penso que ninguém reconhece isso à direita liberal, centrista, nem à extrema-direita. Mas explora essas clivagens, cria falsas clivagens, cria falsas polémicas, cria uma excitação comunicacional de fake news que o grande problema é, ao condicionar os termos do debate, estar a conseguir que os outros agentes se posicionem em torno dela. E isso também dá jeito ao centro político, porque o centro político neste momento apresenta-se em Portugal como a opção é entre a estabilidade do centro político ou a loucura da extrema-direita. E a polarização que nós queremos fazer é outra, é o debate entre um projeto da esquerda e o projeto do centro. Um projeto, portanto, nós procuramos estar a tentar criar outra polarização. Só que é muito difícil, muitas vezes, não sermos contaminados e não irmos, digamos assim, não sermos arrastados para os debates que a própria extrema-direita cria. Mas pronto, mas nesse aspecto eu acho que teríamos muito a aprender convosco, porque vocês viveram também esses processos antes de nós e eu acho que temos muito a aprender com o balanço que vocês fazem também do modo como estão a lidar, como lidaram com esse fenómeno, inclusivamente nas escolas. E eu fiquei com muita vontade de conhecer essas experiências da escola Parque. Aqui em Portugal há também uma escola que tem uma história muito interessante, que é a Escola da Ponte. Eu penso que no Brasil também se fala um pouco, uma experiência pedagógica alternativa. Aliás, o José Pacheco, penso que está a viver no Brasil. Mas eu acho que digamos assim, para pegar numa expressão que eu penso que é de um... Não me estou a lembrar agora do nome, mas é de um companheiro espanhol, mas que ele fala das diferentes almas da emancipação. Eu acho que essas diferentes almas que são, por um lado, uma intervenção no concreto para criar experiências, bolsas de resistência, por outro lado, uma disputa institucional, ou seja, nós precisamos de combinar
todas essas experiências, e eu acho que o desafio é um pouco a politização da pedagogia, a pedagogização da política, ou seja, nós misturarmos esses campos e rompermos um pouco essas fronteiras. Não tenho soluções nenhumas, mas acho que o facto de haver pessoas que circulam nesses espaços, o facto de haver, digamos, formas de comunicação e de ação que desarticulam as paredes das instituições, seja a instituição académica, seja a instituição partidária, eu acho que esse é um bocado o caminho. Vocês falavam aí, tu falavas, Rafael, de como o vosso curso tem permitido a articulação com as escolas e criar essa rede, e eu acho que as escolas de teatro, estas escolas de teatro político e as redes que se criaram, também têm permitido juntar pessoas que não só vêm em territórios diferentes, mas vêm de tradições políticas, de formas de intervenção diferentes, apesar de todas elas utilizarem o teatro, e aliás, vêm de formas teatrais diferentes também. Eu acho que essa comunicação nos pode ajudar a aprendermos uns com os outros e a construirmos caminho. Não tenho infelizmente, nenhuma solução para vos dar, mas acho que é na experimentação prática desses caminhos, dessas alianças, dessas outras formas de ocuparmos os espaços, porque a questão não é só ocuparmos os espaços, é ocuparmos os espaços partidários académicos, mas procurarmos levar as nossas experiências, os nossos modos de ocupar que aprendemos noutros sítios para esses outros espaços para os transformarmos. E pronto, e para mim, para nós, o espaço do Oprima, o contacto com o Rafael e com as experiências de Brasília, o Wellington também esteve um período aqui, este contacto tem sido uma grande aprendizagem. Nós precisamos mesmo dessa aprendizagem, porque nós estamos a viver coisas que, com todas as diferenças, são semelhantes, ou têm aspectos que são parecidos, e eu acho que temos tudo a ganhar em trocarmos essas informações, e queria agradecer-vos muito por me terem puxado para esta conversa. E espero, Rafael, que possa haver outras e que nós nos encontremos presencialmente. E queria dizer-vos também que são muito bem-vindas e bem-vindos em Portugal. O Rafael sabe, nós recebemos o melhor que sabemos, abrimos as nossas casas, se quiserem vir, quando houver um outro Oprima presencial, são mesmo bem-vindos. Também temos um espaço que é o Mirita, que está aberto até altas horas da noite e onde se fazem momentos de grande criatividade política, e portanto também quero dizer-vos que as portas estão abertas e que temos muito gosto em estar convosco à distância, mas também em ajudarmos, em recebermos e em irmos aí, em vocês virem cá. José e Melissa, muito obrigado, foi muito bom para matar a saudade. José, muito bom, Melissa, ver você despontando como uma referência nesse campo do trabalho do teatro de grupo, da reflexão sobre o fascismo no Brasil e da resistência a ele. Vou ler aqui as últimas mensagens aqui que foram postadas e dizer para o pessoal de Portugal, então, e para quem está chegando aqui na nossa escola, nós temos 3 eixos: o eixo de pesquisa e ação antifascista, o eixo de combate ao racismo estrutural e a resistência negra contra o genocídio da juventude negra no Brasil. São, em tese, cerca de 60 mil jovens negros assassinados por ano no Brasil, mortos por morte violenta. Isso é um número maior do que de países em guerra civil. E o eixo do combate ao patriarcado e da luta feminista, né? Então são essas três formas de luta anticapitalista que a gente organizou como forma de atuação, de escolhas de peças, de montagem de cenas, de produção de vídeos. Vocês também estão convidados para vir para cá, assim que a gente retomar as condições presenciais. A Raíssa lembrou aqui que o José Parseco, ele tem projetos aqui, a própria Melissa tem diálogo direto com ele, a Simone também, já fizeram coisas nas escolas parques delas, e ele tem uma atividade mais próxima numa escola do Paranoá, numa região administrativa. O Antônio Figueira disse: obrigado às e os camaradas do Brasil, muito parabéns pelo vosso trabalho.
fixei muito aquilo que a Melissa disse sobre reforçar a política e o debate na escola pública. Também nós aqui em Portugal, e falo de uma perspectiva pessoal enquanto estudante de ensino médio e dirigente associativo, começamos a ver a ânsia de um movimento estudantil politizado e que afirme aquilo que quer para a sociedade e para a escola, no contexto associativo, grêmios no Brasil, se não me engano, ou fora dele. Isso mesmo, Antônio, aqui são os grêmios estudantis nas escolas. Ó, as dirigentes do Levante estão aí, várias. Camila, Anne, Cíntia, podiam trocar contato. Rodrigo falou, alô, primeiramente um obrigado muito grande a todos e todos os companheiros e companheiras do Brasil pela organização dessa conversa. Lembro-me da Simone, creio, sou péssimo a me lembrar de nomes, perguntar ao José a perspectiva que tínhamos cá em Portugal de ruas e o movimento antifascista após os presidenciais. Presidenciais, essas com os resultados um bocado chocantes. Acrescento a minha reflexão também. Acho que após esses resultados, o movimento antifascista em Portugal tem tudo, acho que cortou, para crescer e se organizar. Creio desse trabalho vai partir das e dos estudantes, não só nas faculdades, mas no ensino médio. De grandes cidades até as pequenas áreas rurais, os resultados deixaram uma semente em muita gente para se organizar e fazer essa luta pró-democracia. Até porque, como José Soeiro referiu, os ataques neofascistas estão a se virar cada vez mais para os estudantes e para a escola pública. Certamente, Rodrigo, aqui também, o Diego já está empolgado para ir para Portugal. Podes vir, Diego, pode vir. Agora, os portugueses podiam ter também tomado a palavra, não só escrito, mas pronto, obrigado por terem escrito também. Lembrar que se as condições presenciais voltarem, existe o CONLAB, né, o Congresso Luso-Brasileiro, e a Inês Barbosa, o Wellington que está aqui, e eu organizamos um GT, e esse GT vai acontecer, seja ele virtual, seja ele presencial, e tem trabalhos de muita gente que está aqui no grupo e de várias pessoas de Portugal também. Então vai ser um encontro no segundo semestre desse ano, ele vai acontecer de qualquer forma. Eu espero que a gente continue, José e companheiros de Portugal, promovendo interações, para nós conhecer a experiência do modo como vocês sobreviveram ao fascismo e fizeram a Revolução dos Escravos em 1974, é muito interessante, muito inspirador para nós. A Simone está aí agradecendo também pelas contribuições. Estamos em rede, seguimos trocando nossas experiências e leituras. Então, pessoal, boa noite para todos. José, valeu. Boa noite, obrigado. Até. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.